Fala, meu amigo torcedor colorado e demais torcedores de outros clubes. Hoje é quarta-feira, dia 11 de maio. Mais um vídeo aí sobre a semana do Inter com algumas informações, o que repercutiu aí na imprensa. Semana livre de jogos, né? Uma semana inteira aí pro Mano Menezes trabalhar até o jogo do Corinthians, pra ajeitar alguns problemas, pra solidificar o que tá dando certo. Bom, e já que a gente mencionou o Corinthians, vamos começar falando sobre a sondagem de um jogador que recentemente passou por lá. Tô falando do zagueiro Gemerson, aí informação de que o Internacional estaria com interesse no jogador, né, informação trazida pela revista Colorada. Ele é um jogador de 29 anos, ele estava jogando pelo Metz da França e rescindiu seu contrato por lá. O Gemerson, ele teve uma passagem no Corinthians em 2020, no final de 2020 e em 2021, e depois ele saiu. Se eu não me engano, foram 3 gols que ele fez, mas foi um zagueiro que não conseguiu se firmar na titularidade. Aquele time de Silvinho também não era grandes coisas. A questão é que o Gemerson, ele é um zagueiro bom, ele é um zagueiro experiente, é um zagueiro que tem qualidade, mas eu acho estranho que a ideia dele era de se firmar na Europa, né? Tanto que ele foi pro Metz, ele queria crescer um pouco mais no cenário europeu, e acho difícil que ele queira vir pro Internacional, até porque tem outros 2 clubes interessados nele, o Atlético Mineiro, que é um clube que ele já jogou, e também o Botafogo, então eu acho difícil que esse jogador venha pro Internacional. A ideia era de trazer ele pro lugar do Bruno Mendes, né? Por conta de a gente ainda não tem uma definição da situação do Bruno Mendes, isso aí sempre parece que dá um passo pra frente e 2 passos pra trás. Então seria basicamente uma contratação pro lugar do Bruno Mendes, caso ele não fique. Sábado a gente tem jogo contra o Corinthians. Diretoria vai estar aí, vai estar todo mundo aí. Vocês aproveitem e se reúnem aí, conversem, estabeleçam uma negociação. Se der, ótimo. Se não der, uma pena. Mas tentem fazer alguma coisa pra manter o Bruno Mendes aqui no Beira-Rio. Na sequência eu quero falar de outro jogador, mas agora de um jogador que não está atuando pelo Internacional, mas que é do Internacional. É óbvio que é o Thiago Galhardo, que tá jogando lá no Celta de Vigo, lá do Kudê. O Thiago Galhardo, ele concedeu uma entrevista ao Transfer Market, onde ele falou sobre a questão contratual dele com o Celta de Vigo, que tá chegando no fim do empréstimo, que ele vai retornar pro Internacional, e ele fez algumas manifestações que eu acho importante a gente comentar. Ele disse que dia 1º de julho ele se representa no Internacional para decidir a situação dele no clube, se ele permanece, se busca um novo empréstimo ou se rescinde o contrato. Ele já afirmou de que não sabe qual vai ser o futuro dele, e eu acho que ele não quer ficar no Internacional. E aí tem outra manifestação dele onde ele menciona as gestões do Internacional, onde ele diz o seguinte: mudaram as gestões, muita coisa mudou e tem muitas coisas que a gente não concorda, mas precisa respeitar. Minha mãe já dizia que quando um não quer, 2 não brigam, e quem está insatisfeito sai. Foi o que aconteceu. Eu deixei bem claro que eu não estava satisfeito com o que estava acontecendo, mas quando um ciclo se fecha é porque algo bom vai se abrir, e foi isso que sempre aconteceu na minha carreira. Eu tô julgando que quando ele menciona da mudança de gestão é a saída do Medeiros para a vinda do Barcelos e a chegada do Patrício Hermann, do Paulo Brax, enfim. A gente sabe que ele tem algumas rusgas com os pessoais da diretoria lá. A questão é, se ele deixou claro de que ele não concorda com o que acontece, ele vai voltar para ficar? Eu acho que talvez o que possa acontecer talvez seja uma nova renegociação de empréstimo com o Celta de Vigo ou até uma rescisão de contrato para ele ir direto para lá. Afinal de contas, o jogador que é titular deles, que é o Saint-Mina, não vai poder mais jogar por conta de uma questão extra-campo, e agora o Thiago Galhardo virou titular lá. E eu acho que até o desejo do jogador é continuar na Europa. E pra finalizar, eu queria conversar com vocês sobre o Mano Menezes, né? A personalidade do Mano Menezes e como ele tá se mostrando nesse novo início de trabalho. Ele tá diferente, né? Ele tá muito diferente dos últimos manos. Eu digo na questão pessoal, não no trabalho. Também no trabalho, mas principalmente pessoal. O Mano, ele era um técnico curto e grosso, cara. Ele falava reto, assim, nas coletivas, que nem o Filipão falava, dava umas indiretas, lançava assim na cara da imprensa, brincava com o pessoal e tal. E agora ele tá calmo, cara, ele tá tranquilo, cara. Parece que ele passou, tipo assim, um ano inteiro na Indonésia, ou sei lá, qualquer canto. Ele tá muito diferente, eu acho isso um ponto muito positivo. Você se lembra daquele episódio que aconteceu com o Internacional? Não me lembro se foi na semifinal da Copa do Brasil de 2019, quando o Odair Hellmann foi cumprimentar ele, e ele passou reto pelo Odair, assim, ignorou na cara dura. E depois, no Bahia, que ele teve algumas coletivas também que ele deu pau na imprensa, teve alguns episódios polêmicos no Bahia. Eu lembro na coletiva de imprensa do início, quando ele foi apresentado, que ele disse que o Internacional era muito importante pra ele. E eu realmente acredito nisso. Eu acho que o Mano, ele tá num processo de reconstrução da sua imagem no futebol. E a gente vê isso principalmente nas manifestações dele, a forma dele se comunicar, no trabalho de mídia digital da filha dele, que é um absurdo de bom aquilo ali, cara. Então ele tá construindo uma imagem muito positiva, e eu acho isso muito importante pra ele, inclusive pro Internacional. E eu gosto quando os técnicos, eles tomam essa pausa pra refletir, pra se
readaptar o futebol, se reformular pessoalmente, profissionalmente. São situações que já aconteceram com outros técnicos. Eu sempre gosto de citar aqui a questão do Tite, que em 2014 ele teve aquela pausa, em 2015 ele voltou, foi campeão pelo Corinthians, aí depois foi pra seleção. Eu acho esse processo muito importante, não só para um técnico de futebol, mas para qualquer pessoa, para qualquer profissão e em qualquer situação. No mais, habemos técnico. Esse foi nosso vídeo de hoje sobre a semana do Inter. Nós estaremos aqui de volta no sábado com o pós-jogo contra o Corinthians. Eu tô com um bom pressentimento contra esse jogo, hein, cara. Acho que vou lançar aí uns 2-1. Não te esquece de se inscrever no canal, de deixar teu like, de compartilhar com os amigos. Até lá, tenham todos uma ótima semana. Um forte abraço pra vocês. Até mais.